Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Porque na época eu me sentia o rico. Cara, eu cheguei na Uber Eats. Toda sexta, todo sábado, minha avó vinha e me dava R$10 pelo pagamento da semana. Sejam muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e não tô rico. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. E no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Quando eu comecei a trabalhar, o que eu faço da vida, o que eu não faço, o que eu penso, quais são os meus planos e, mais importante de tudo, como é que tá a minha vida financeira, porque falar de dinheiro, dar dica para as pessoas é uma coisa, e a minha vida como que anda. Então, pegando lá do começo, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Comecei a vender balinha, no sinal, porque graças a Deus nunca passei fome, porém eu sempre fui aquele tipo de cara que gosta de ter as próprias coisas, sabe? Que queria comprar uma roupinha diferente, queria passar um Natal, um Ano Novo com uma roupa nova, e meus pais, eles me davam as coisas na medida do possível. Como eu falei, eu não passava fome, não me faltava nada, nunca me faltou nada. Porém, a gente sempre quer aquilo melhor ali, O pai e a mãe vai lá dar um brinquedinho pra gente, mas é aquele que eles podem dar aqui nas condições dele. E a gente sempre quer algo a mais, Então a gente acaba tendo essa dificuldade, para os nossos pais. A gente acaba passando um pouco desses problemas para ele, de querer sempre mais, e meus pais não tinham condições para me dar sempre mais, até porque sou eu, tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Então imagina, você ter 3 filhos para sustentar, ter que dar tudo o que eles querem, enfim, nunca foi assim. Então eu acabei tendo que ver os meus meios para poder ter as coisas que eu queria. Então o que eu aprendi? Que eu tinha que trabalhar para ter dinheiro. Na verdade, antes mesmo dos 13 anos, na casa da minha avó sempre teve 3 cachorros e tinha ali a casinha dos cachorros, os cachorros ficavam sujando tudo ali. Aí eu pegava, limpava aquilo, minha avó vinha, me dava R$2, me dava R$1, que na época eu me sentia o rico, Por semana ali, ou seja, quase toda sexta, todo sábado, minha avó vinha e me dava R$10 pelo pagamento da semana e eu me senti rico. Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar mesmo foi ali aos 13, 14 anos, que eu fui vender bala no sinal, enfim, nunca tive problema com vergonha, não vou vender bala porque não sei o que, nunca tive problema com isso. Então comecei a vender ali, tirei meu primeiro dinheirinho ali, e isso foi algo que me motivou a continuar, Porque eu acabei vendo algumas coisas ruins na rua, como é que as pessoas são, a maldade das pessoas, e eu sabia que ali não seria o meu lugar, não era onde eu queria continuar. Então eu tive que procurar alguma coisa melhor. Um pouquinho mais pra frente, ali com 15 para 16 anos, já no ensino médio, eu comecei a trabalhar praticamente, não é numa oficina, mas eu comecei a trabalhar mexendo com carros, No caso, colocando isso filme, rastreador, mexendo no som do carro, enfim, nessas coisas, Lá também tinha um lava-jato, foi onde eu comecei a trabalhar lavando o carro também. Então, ali eu aprendi muita coisa, sou muito grato a todo mundo que passou por lá e me ensinou alguma coisa. Eu realmente passei por altos e baixos ali, mas eu aprendi muito com tudo que eu passei. Eu aprendi, seja nas experiências boas e nas experiências ruins, eu aprendi bastante. Eu sempre tentava tirar algum proveito para mim mesmo, Proveito que eu quero dizer assim, algum conhecimento a partir daquilo que eu estava vivendo. Então, se tinha alguma coisa ruim acontecendo, caraca, por que isso está acontecendo comigo? Eu tentava entender o que aconteceu para chegar àquele ponto, seja no lado bom ou no lado ruim. Então, eu sempre tentei tirar proveito daquilo ali. Fiquei ali mais ou menos um ano e alguma coisa, mais ou menos isso. Então, ali com 16 para 17 anos, eu fui sair dali, porque ali eu estava estudando, Eu pegava de 7 horas da manhã até meio-dia, chegava em casa, almoçava, tomava um banho e já ia para lá. Então, mais ou menos 1h30, 2 horas, eu já estava lá trabalhando lá e ficava embaixo do sol quente, ia de bicicleta, porque não era perto para ir andando e também não era tão longe para eu precisar pegar ônibus e tudo mais. Então, eu ia de bicicleta ali no sol quente, mas ia com cara e coragem, porque eu sempre tinha o meu dinheirinho ali, então era ali que eu tinha que focar mais no meu tempo, Vamos dizer assim, por mais que tivesse que estudar, Quem tá na escola acredita sim que tem que estudar, mas se você precisa, você tem que correr atrás. Ali eu ganhava por semana ali mais ou menos R$100, mais ou menos não, era R$100 por semana, ou seja, toda sexta ou todo sábado, na verdade, que eu trabalhava sempre de segunda a sábado. Aos sábados eu pegava de 8 da manhã até as 5, 6, 7 horas. E na parte do dia da semana, de segunda a sexta, eu pegava ali de 2 horas da tarde até 6, 7, já fiquei até 10, 11 horas da noite, enfim,
dependia muito da demanda, até porque quanto mais eu fizesse, mais ele me ajudava ali, me dava, como a gente falava, ele me dava sempre uma moral ali para poder ganhar um pouquinho a mais. Então o que acontecia? Eu pegava, chegava no final de semana ali, no sábado, mais precisamente, e pegava e dava meus R$ 100, se a semana foi uma semana mais agitada, precisei ficar até mais tarde por algum motivo, me dava ali 120, R$ 130 na semana. Não era sempre que isso acontecia, mas eu de vez em quando acontecia também de ganhar um pouquinho a mais, esses 20, R$ 30 a mais ali. E as caixinhas que o povo me dava, né, no caso ali, deixava R$ 1, R$ 2 ali pra mim, isso também ficava pra mim. Mas no final do mês, como um todo, eu acabava recebendo ali uns R$ 450 no máximo, não chegava nem aos 500 por mês. Então eu vi que aquilo ali acabou que chegou uma hora que foi ficando pouco, sabe? Você vai querendo comprar coisas melhores, querendo comprar uma roupa melhor, enfim, querendo passear com namoradinhas na época, né? Eu sempre fui muito... Enfim, vamos entrar nesse assunto não. Pegava e comprava, né, as coisas, então eu via que o dinheiro acabava ficando pouco. Eu tinha bicicleta, andava de bicicleta com meus amigos, então eu sempre queria botar uma peça melhor na bicicleta, pintar, deixar ela melhor, comprar uma bicicleta nova, e isso gastava muito do meu dinheiro, então eu precisava receber mais. Eu não tinha aquilo na cabeça de que eu tenho que economizar, não. Eu tenho que receber mais para ter mais dinheiro. Porém, a gente sabe que não é mais assim, né? Você precisa economizar para que você tenha mais dinheiro. Não necessariamente você precisa ganhar mais para ter mais. Então, isso varia muito da sua educação financeira. Eu acabava tendo esse pensamento de que precisar de mais fonte de renda para ter mais dinheiro. Como eu recebia pouco, então isso até que fazia um certo sentido. Então eu recebia R$ 400 ali por semana, por mês, então realmente isso acabava fazendo um pouquinho de sentido para mim. O que eu fiz? Me cadastrei na Uber Eats, que ainda fazia entrega pela Uber Eats, né? O pessoal hoje em dia faz muito pelo iFood, pela 99, enfim, eu fazia pela Uber Eats. Então me cadastrei, comprei uma bag e fazia entrega de bicicleta. Quando eu largava lá do trabalho, já pegava a bagzinha, né? Botar aquela bag de entregador e já ia fazer as minhas entregas. Ligava o aplicativo e no caminho de casa já vinha fazendo entrega, ficava ali, saía do trabalho 6, 7 horas, ficava até 10, 11 horas da noite, que normalmente era o horário que mais pagava, né? Vamos dizer assim. Eles tinham um nome que agora eu não vou lembrar, mas eles tinham um nome lá que fazia pagar mais nesses horários de trabalho, então, porque era o maior pico. Então eu pegava e fazia essas entregas, só que isso acabava que ficava cansativo, até porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, para poder voltar para o trabalho, enfim. Até que eu me formei ali no ensino médio, com 16 para 17 anos, me formei, e quando eu fui ver, aquilo ali já não fazia mais sentido pra mim, ficar ali, sabe, recebendo muito pouco, por mais que eu já ganhava um pouquinho mais na Uber Eats, eu chegava a tirar ali 50, 60 reais ali na semana, 70, às vezes 100 reais por semana, que hoje em dia realmente é muito pouco, mas pra mim já me dava um complemento bem legal, né? Então eu trabalhava um pouquinho a mais e já dobrava a minha renda mensal, né? Vamos dizer assim. Então se eu recebia 100 reais ali a cada sábado, na Uber Eats, a cada sábado eu já passava um pouquinho disso, eu pegava ali 300, 400, já cheguei a pegar R$ 500 ali na Uber Eats. Então, só que era algo muito cansativo, porque eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, depois ia trabalhar, ficava um dia inteiro no sol quente, lavando o carro, mexendo em carro, enfim. E ainda à noite ainda ia fazer essas entregas, então ficava realmente muito cansativo. Eu tinha 16, 17 anos ali, então era bem difícil. Até que eu saí de lá e fiquei só fazendo as entregas e montei o meu lava-jato, onde eu morava lá na minha mãe. Eu peguei, lá tem 3, 4 campos de futebol na frente da casa da minha mãe. Então eu peguei e montei um lava-jato lá. Ou seja, eu trabalhava dia de semana, isso um pouquinho antes de eu sair da loja. Então eu acordava, ia para a escola, né? Isso um pouquinho antes ali de eu me formar, foi bem no finalzinho do ensino médio. Ia para a escola, pegava, saía da escola, ia pro trabalho, do trabalho fazia entrega na Uber Eats, e aos sábados e domingos, que era quando tinha jogos lá no campo lá, né, quando tinha jogos, o pessoal de futebol que ia lá, eu pegava e abria o lava-jato e ficava lá, ao sábado e domingo, mais ou menos ali de sábado, eu ficava lá na loja, mas aí teve uma época que eu lembro que eu pedi ele pra ficar trabalhando lá no meu lava-jato, porque me dava uma rentabilidadezinha um pouquinho melhor. Então quando chegava no sábado, eu pegava e ficava no meu lava-jato, sábado e domingo, e recebia ali mais ou menos ali 100, 200 reais no dia, né? A melhor vez que eu recebi foi esses 200 reais, e o piorzinho ali normalmente ficava ali entre 60 e 80 reais. Então era uma média ali de mais ou menos 100 reais ali por dia trabalhado. Então era sempre no sábado e no domingo, 100, ou seja, tirava mais 200 reais. Eu pegava os 400 da loja, 200 do meu lava-jato, tinha que tirar ali os gastos com material, né? E mais os 200, 300, 400 reais ali da Uber Eats ali, variava muito. Tinha essa rendazinha ali nessa adolescência, né? Uma parte do dinheiro eu ajudava minha mãe e meu pai dentro de casa, né? Dava o dinheiro para entrar numa conta de luz, na internet, alguma coisa assim. Enfim, eles que compravam. Eu pegava, sempre deixava o dinheiro ali com a minha mãe e ela fazia o que ela achava melhor. Então, eu fui
fui vendo que era algo que estava me trazendo um certo retorno, né? Porém, ele exigia muito fisicamente de mim. Poxa, não é questão de você ser preguiçoso ou não, mas imagina você acordar todos os dias, né, de segunda a sexta, melhor, de segunda a sexta às 6 da manhã e chegar em casa somente 11 horas da noite. E sábados e domingos, que seria pelo menos a sua folga, né? Ou ali no sábado ou no domingo, eu acordava às 5 para abrir o Lava Jato às 6, porque o pessoal chegava cedo. Então eu abria o Lava Jato às 6, acordava às 5 da manhã e fechava ali o Lava Jato às 4, 5 horas da tarde, que era quando o pessoal de fato ia embora. Então, ou seja, no sábado e no domingo, que era para ser o descanso, era quando eu acordava às 5 horas da manhã, ou seja, mais cedo do que o rei da semana, acordava mais cedo. Parava de trabalhar mais cedo também, não costumava fazer muita entrega sábado e domingo, por mais que fosse os dias que pagava mais, eu tentava tirar pelo menos essas 2 noites para relaxar um pouco. Então eu tirava essa renda, mas era muito cansativo. Então eu fui procurar um outro jeito de ficar um pouco mais tranquilo financeiramente, né? Na verdade, não financeiramente, mas fisicamente mesmo, porque tava me cansando muito. Eu tinha até um dinheirinho, ficava guardando ali. Eu lembro que na época, para me sentir rico, eu peguei e montei um bolinho assim, com nota de R$2 e nota de R$5. Eu pegava aquele dinheiro ali, ó, tô rico. Sendo que tinha R$20 na de 2 e R$50 na de R$5. Então, mas eu me sentia rico, aquele bolo de nota na minha mão, aí botava aquilo no bolso e ficava andando por aí, correndo risco até de ser assaltado e perder esse dinheiro. Mas enfim, pegava e fui procurar um lugar para poder trabalhar que me pagasse um pouco mais e que eu pudesse trabalhar um pouco menos, né? Eu fui procurar esse tipo de trabalho. Então, lá perto de onde eu trabalhava mesmo, eu achei um lava-jato que me chamaram uma vez para trabalhar lá. Era um lava-jato específico lava-jato, né? A loja que eu trabalhei primeiro era uma loja e tinha um lava-jato. Então, eu ficava nas duas funções. Lá nessa não, lá nessa seria só um lava-jato mesmo, de carro, moto, enfim. Então, eu peguei e fui para lá. Eu lembro que por semana eu chegava a tirar lá, eu acho que 280, 300 reais por semana. Eu lembro que no final do mês dava 700, 800, 900 reais ali por mês, né, se fosse arredondar. E lá eu trabalhava de segunda a sábado. Isso, de segunda a sábado. E domingo eu ficava de folga, então eu não precisava nem ficar no meu lava-jato. Eu só fazia algumas entregas ali, às vezes, para poder compensar um pouquinho mais de dinheiro ali, para equilibrar com o que eu tinha. Então, no meu lava-jato eu fui e parei porque eu comecei a trabalhar lá, tava me dando um retorno um pouco maior e exigindo um pouco menos de mim, já que eu já tinha me formado na escola, iria para lá às 8 da manhã, abria o lava-jato e ficava ali até umas 4, 5 horas da tarde, às vezes um pouquinho mais, mas do mesmo jeito, se ficasse um pouquinho mais, ganhava um pouquinho a mais. Só que ali eu realmente ganhava um pouquinho a mais. Então, se no dia eu iria ganhar R$30, por exemplo, e eu ficasse, e o horário era até às 5, e eu ficasse até às 7, eu já ganhava R$20 a mais. Então, era quase um dia a mais por ficar 2, 3 horinhas ali. Então, valia um pouquinho mais a pena do que lá no outro trabalho. Não reclamando, mas era o meio de pagamento de cada um deles. Então, eu pegava esse dinheirinho ali, sempre ia guardando, iria comprando algumas coisinhas pra mim, saía, enfim, ajudava lá na casa da minha mãe. Enfim, eu usava o meu dinheiro ali do jeito que eu achava melhor na época. Não pensava em nada sobre investimento, em guardar para quando eu quisesse me aposentar, nada disso. Só usava o dinheiro ali e guardava para inteirar para comprar alguma coisa. Sempre que eu tinha um dinheiro guardado, eu estava inteirando para usar para alguma coisa. Com exceção desses 2 bolinhos de nota que eu tinha, né, esse de 2 e de 5, era o único dinheiro que eu de fato tinha guardado. O restante eu só guardava para inteirar. Eu preciso comprar alguma coisa que é R$300. Eu não recebo R$300 por dia, então eu vou guardar até juntar os 300. Quando eu juntar, eu vou lá e compro. Era isso que eu fazia. Não tinha cartão. E eu lembro que, falando em cartão, quando eu fiz 18 anos, eu peguei, tirei meus cartões de crédito, tirei um monte de cartão Nubank, cartão da C6 Bank, tirei cartão do Santander, enfim, um monte de cartão. Tinha realmente um monte de cartão só para poder me sentir adulto, né? Eu achava assim, adulto tem cartão de crédito. Então, já que eu fiz 18 anos, agora eu sou adulto, agora eu tenho que ter cartão de crédito. Tirei um monte de cartão de crédito. Ainda bem que, para minha sorte, nenhum deles tinha anuidade. Então, eu não pagava realmente nada por isso. E eu lembrava que eu tinha que fazer movimentação para aumentar os limites. Aí eu pegava, botava R$20 no Nubank. Aí no dia seguinte, eu pegava esses R$20 no Nubank e mandava lá pro Next. Aí do Next eu mandava pro C6. Eu achava que isso eu tava movimentando dinheiro. Pra você ver como é que era a minha cabeça aos 18 anos. Chegou uma época que eu fui sair desse Lava Jato também, mas ali eu já saí porque eu tinha um trabalho mais certo para ir. Nenhum desses tinha sido de carteira assinada. E nesse outro que surgiu para mim, que fizeram minha proposta, na época foi até do meu padrinho de casamento hoje, ele me fez a proposta de ir lá trabalhar com ele e ali eu teria um salário fixo, vamos dizer assim, né? Eu não receberia como carteira assinada, só se você fosse promovido, vamos dizer assim, porém, ali eu teria um dinheirinho um pouquinho melhor. E eu lembro que na época
época, a minha diária no Lava Jato ali era mais ou menos isso, 30, 40 reais, e aonde eu fui chamada, a diária seria de 70 reais, então seria praticamente o dobro. Então eu fui, conversei com o pessoal do Lava Jato, nunca saí assim, amanhã eu não venho mais, tchau, não. Sempre sentava, poxa, me fizeram essa proposta, financeiramente vai ser melhor pra mim, e tudo mais, enfim, conversava. Nos lugares que eu trabalhei, as pessoas sempre entenderam, sempre me dediquei, sempre me esforcei, e sempre fiz o melhor possível, sempre fui muito honesto, então as pessoas sempre entendiam o meu lado, sentava, conversava, me dava todo o apoio que eu precisasse, e dali eu seguia a minha vida, sempre mantive todas as portas abertas, e eu acredito que até mesmo hoje, se eu voltasse lá, eu acho que todos eles me receberiam novamente. E isso é o mais importante, eu acho que é você deixar portas abertas, porque você nunca sabe quando vai ser como é que vai ser o dia de amanhã, né? Quando vai ser o dia de amanhã? Vai ser amanhã. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, e você pode precisar dessas mesmas pessoas que você deu as costas um dia. Então, sempre que você for sair de um lugar, tente fazer o possível para você sair de portas abertas, sempre sair e ter uma boa recepção no local em que você chegar. Então, foi o que eu fiz. Conversei com o pessoal do Lava Jato, expliquei a minha situação, eles entenderam, me deram todo o apoio, e eu fui trabalhar lá com meu padrinho hoje de casamento. Fui trabalhar fazendo entregas de caminhão na época. Ele ia ser ajudante ali de caminhão. Então, a gente saía todos os dias, 5 horas da manhã de casa, saía às 5 e saía do trabalho, se eu não me engano, era às 6 horas da noite. Só que eu fazia muita hora extra, porque eu ficava com ele e a gente ia viajar fazendo entregas. Então, a gente saía do Rio e ia para o Espírito Santo, saía do Rio e ia para Minas, ia para São Paulo fazer entregas. Então, a gente quase nunca voltava no horário. A gente era sempre bate e volta. Ia, demorava bastante, mas a gente quase nunca batia o ponto no horário certo. Então, a gente sempre recebia hora extra. Então, eu lembro que esses 70 reais viravam sempre 100, 110 reais por dia. Então, eu pegava, recebia ali. Também não era carteira assinada, era realmente na diária. Porém, né, ali eu já recebia um dinheiro um pouquinho melhor, né? Já recebia ali 1.500, 1.800, às vezes 2.000 reais por mês. Nessa época, o salário mínimo, se eu não me engano, era de 1.100 reais, 1.015 reais, uma coisa assim, era 1.000 e alguma coisinha, ou seja, eu recebia bem mais do que o salário mínimo, eu recebia quase 2 salários mínimos, então isso pra mim valia muito a pena. Foi quando eu fiz 18 anos, tive que me alistar e fui lá pro quartel, como eu já trouxe um vídeo pra vocês falando aqui, me alistei, fui pro quartel, fiz as provas, enfim, me formei e hoje em dia ainda estou no quartel, ainda sou militar da Força Aérea e já tem, como eu falei, já tem um vídeo aqui explicando como é que funciona a minha vida na Força, tenho minha carteira lá, tenho o meu salário, tenho a minha vida, porém eu sempre senti com que eu tivesse que fazer algo a mais. Eu sempre precisei fazer algo a mais do que simplesmente ficar parado ali. Foi quando eu comecei a pensar em o que eu poderia fazer para ter mais dinheiro no futuro. Então, depois de 3 anos ali com alguns projetos em mente, depois de 3 anos ali pensando no que fazer ou então como fazer, eu comecei a entender um pouquinho mais de como funciona aqui na internet. Nunca tive coragem para pegar uma câmera, ligar e começar a gravar, porém eu sempre quis ter esse vínculo com a internet, né? Eu sempre achei que a internet poderia me ajudar de alguma forma. E foi quando eu decidi que eu iria abrir um canal no YouTube, mas eu não sabia de fato o que eu faria. Então eu demorei bastante ainda. Eu tinha botado na minha cabeça que eu iria abrir um canal, mas não sabia o que eu ia falar nesse canal. Então eu demorei ainda, comecei a faculdade de Educação Física na época, fazia estágio na academia, né, como professor ali, ficava como estagiário, na verdade, ficava ali dando aula, sempre gostei desse vínculo com as pessoas, né, de estar sempre conversando com alguém, enfim, eu achava que isso deixava o dia mais leve, e é lógico, depende do que você trabalha, tem vezes se você lida com o público, seu trabalho fica 1000 vezes pior, mas enfim, eu pegava, lidava com as pessoas ali, via novas maneiras de pensar, novas maneiras de lidar com as situações, e foi dando alguns estalos na minha cabeça, né, do que eu poderia fazer. Foi quando eu decidi sair da faculdade de Educação Física, sair da academia e comecei a estudar um pouquinho mais sobre finanças, sobre economia. Não cheguei a fazer a faculdade, mas cheguei a fazer alguns cursos ali para poder entender como funcionava a matemática financeira da nossa vida, vamos dizer assim, né? Comecei a entender um pouquinho mais sobre gestão patrimonial, enfim. Eu comecei a estudar um pouco mais e até por isso que eu tenho alguns desses certificados aqui que eu deixo na minha parede, porque eu me orgulho muito disso. Foi quando a minha vida realmente deu um start e mudou. Conversei com a minha esposa, na época que não era minha namorada, a gente pegou, conversou, eu entendi mais ou menos o que eu iria fazer no futuro e comecei a investir nisso, ter mais conhecimento. Eu acho que se você tem pouco dinheiro, você quer investir em alguma coisa, invista em conhecimento. Escolha uma área e comece a estudar essa área, né? Estudar o que você vai fazer depois disso tudo. Porque não tem nada melhor do que você ter conhecimento de alguma coisa que você vai fazer. Então, se você tiver que investir em alguma coisa, invista em conhecimento.
conhecimento. Foi o que eu fiz, investi em conhecimento e depois comecei a entender um pouco melhor o que eu faria aqui na internet. Então, foi quando eu peguei, realmente montei o canal do YouTube e comecei a falar sobre finanças aqui para vocês. Demorei um pouquinho, mas comecei em novembro de 2024. Foi quando eu comecei a trazer os primeiros vídeos aqui. Eu nem aparecia, tem os vídeos aqui mais antigos no canal. Se vocês derem uma olhadinha aí, vocês vão ver que tem alguns conteúdos ali que eu falava um pouquinho mais especificamente sobre ações, sobre fundos imobiliários, enfim, até quando eu tinha fundo imobiliário na carteira, porém eu não aparecia, eu gravava em qualquer lugar, pegava, simplesmente ligava o tablet e começava a gravar. Porém, eu peguei e fui vendo que eu tinha que melhorar o canal. Então foi quando eu comecei a aparecer, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais dos assuntos que eu iria falar antes de ligar a câmera aqui para vocês, e foi onde eu aprendi que eu de fato tinha que investir para ter uma vida melhor lá na frente, para eu ter uma aposentadoria melhor, e foi quando eu comecei a entender como funcionam os juros compostos, como funciona o mundo dos investimentos, né, vamos dizer assim. Então eu comecei a entender um pouco mais, comecei a conversar com as pessoas no trabalho, na família, um pouco mais sobre essa vida financeira, e foi quando eu de fato engrenei aqui no canal e fui falando, trazendo mais conteúdos para vocês. Então hoje em dia eu acho que essa minha educação financeira tem muito fundamento em tudo que eu passei. Eu acho que eu só escolhi falar sobre educação financeira porque eu sempre tive esse negócio de querer ter um pouco mais de dinheiro, querer ter as minhas coisas, querer trabalhar para mim. Então eu comecei a ver que isso faria um pouco mais de sentido se eu trouxesse essa questão financeira mais para ser abordada aqui, para poder trazer algumas coisas do que eu passo para vocês. Tanto que o canal aqui não é nenhum tipo de recomendação, aqui eu mostro tudo o que eu faço. Se eu faço, eu acho bom, eu trago aqui para vocês verem se vai fazer sentido para vocês também. Então foi basicamente isso que eu fiz. Comecei a entender a vida financeira e trouxe aqui no canal para vocês. Comecei a organizar a minha vida, tanto que aqui no canal, se eu não me engano, a minha carteira eu comecei praticamente do zero. Então eu comecei aqui para vocês bem lá do início mesmo dos investimentos. Não chegou a ser no primeiro mês, mas eu acho que a minha carteira aqui no canal, eu comecei ela já no segundo ou terceiro mês, se eu não me engano. Então foi bem no comecinho, eu lembro disso. Então eu comecei, trouxe aqui tudo para vocês o que eu faço, trago até hoje, na verdade, tudo que eu faço e tô sempre mostrando para vocês. E esse vídeo aqui eu quis trazer um pouquinho dessa trajetória para que vocês pudessem entender um pouquinho mais sobre mim, o porquê que eu comecei o canal, quem sou eu, né? Então eu acho que faz um pouquinho de sentido eu trazer isso aqui. Eu acho que esse vídeo aqui não vai ser aquele vídeo que eu vou postar na intenção de crescer ou viralizar o canal. É mais para você que me acompanha com uma certa frequência poder entender um pouquinho melhor de quem sou eu e o que eu fiz para poder chegar até aqui. Hoje em dia eu tive 2 motos, tenho um carro, já troquei de telefone, tenho o telefone do ano, minha esposa também, enfim. Quem vê as nossas condições hoje, acha que a gente já tá ganhando muito dinheiro, que a gente não sabe guardar, que a gente gasta, enfim. Mas não é bem assim. Eu passei por bastante coisa antes mesmo de pensar em comprar tudo que eu tenho, pensar em conquistar tudo que eu tenho. Então, as pessoas às vezes acabam julgando um pouco, mas não sabe realmente o que a gente passou para chegar onde estamos hoje. Por isso que eu fiz até um vídeo mencionando ali a questão de esforço e sorte, que às vezes na nossa vida não é nada sobre sorte, e sim sobre o quanto você se esforça. Então, já aproveita, deixa aqui no comentário, deixa aqui um pouquinho de como é que é, um breve resumo de como que é a sua vida, o que você fez, como é que você está hoje, se você acha que está no caminho certo para alcançar a sua liberdade financeira ou não. Eu acho que eu estou encaminhado, né, para alcançar a minha liberdade, para alcançar os meus objetivos como um todo. Sigo aqui no canal aportando para vocês, mostrando, gravando, editando. Estou sempre trazendo aqui para vocês trabalho e gravo um vídeo aqui para vocês que vocês possam ver como que é a minha realidade e ver que para vocês também é possível. Esse vídeo aqui foi mais um resumo sobre mim, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha vida não foi nada mil maravilhas, mas eu acho que dá para vocês entenderem um pouco, dá para vocês se identificarem em alguns pontos. Deixa aqui nos comentários se vocês se identificaram com alguma coisa, se vocês têm algo a comentar sobre essa minha pequena trajetória, né, de 5, 6 anos ali. Na verdade, um pouquinho mais, né, que foi desde os 13, 14, então é um pouquinho mais ali, quase 10 anos. Então, deixa aqui nos comentários pra gente poder saber um pouquinho mais sobre vocês também. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha para me ajudar a crescer o canal e alcançar cada vez mais pessoas e que essas pessoas possam também ter uma boa educação financeira. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!